Já estamos de volta depois do rápido intervalo para dar sequência a esta edição do programa TV Mar News. Lembrando que o programa estará disponível no nosso canal no YouTube. E você que acompanha diariamente a programação do portal GazetaWeb.com, que está retransmitindo ao vivo na manhã desta terça-feira o nosso programa, vai poder acompanhar também a reprise no decorrer do dia, tá certo? E os assinantes Net Claro no canal 525, aí vai o nosso forte abraço. Eu quero ir até São Paulo agora para conversar com o advogado Bruno Camargo, ele que representa a Associação das Agências de Publicidades Legais e legal aqui no Brasil, né? E fala exatamente de uma possibilidade que já foi lançada através de uma proposta do presidente Jair Bolsonaro, que se não for derrubado o veto no Congresso, pode colocar em risco a obrigatoriedade da publicação de editais em jornais de grande circulação. O que é que isso pode implicar daqui para frente, caso seja aprovado pelo Congresso? Bruno, muito obrigado por nos receber. Você está em São Paulo. O que é que você poderia falar para os nossos telespectadores sobre esses impactos que podem ser provocados se deixarmos de ter a obrigatoriedade da publicação de editais em jornais de grande circulação daqui para frente? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar aqui da TV Mar, desse debate rápido aqui sobre esse impacto que ele, de verdade, ele vai tumultuar todo o procedimento licitatório. Primeiro, nós temos uma cadeia, né, de pessoas envolvidas que trabalham nesse segmento. Todos eles diretamente seriam atingidos por esse veto lançado pelo presidente Bolsonaro. Vamos lá, somos jornais, agências de publicidade legal, gráficas, distribuidores, entregadores, motoqueiros e no final da cadeia aí temos até as bancas de jornais. Todos esses de cara seriam impactados pelo fim das publicações em jornais. E eu vou estender um pouquinho, não vai só aos jornais de grande circulação, os diários oficiais também. E aí teremos, além desse prejuízo ligado ao desemprego em cadeia, nós teríamos também um prejuízo grande para a população. Aí já falando para vocês do ponto de vista jurídico, porque quanto o governo menos divulga, menos concorrentes ele atrai para os certames públicos. Isso a médio prazo será verificada aí uma perda para a população, que terá pouca informação desses procedimentos de compra que são realizados com o dinheiro dela. E, além disso, nós teremos também poucos concorrentes. Sim. Agora, sobre qual a alegação? Pelo que você tem acompanhado, Bruno, essa proposta está sendo lançada pelo presidente Jair Bolsonaro e você acredita que isso também pode ser mais uma bravata que pode ferir exatamente a comunicação no país de uma forma como um todo, diante de tantos segmentos prejudicados, como você já citou? De uma certa maneira, vai atingir diretamente a imprensa. E esse ataque, né, que a gente pode dizer, esse ataque à imprensa pode enfraquecer os veículos de comunicação e, automaticamente, enfraquecemos a liberdade de imprensa, a imprensa livre. Agora, como anda essa movimentação no âmbito jurídico, já que existe também uma expectativa de que o Congresso não aprove essa proposta? Como é que você tem acompanhado isso e, no caso da área que você representa como advogado, a Associação das Agências de Publicidade Legal, como vocês têm se posicionado a respeito desse assunto e, principalmente, quais os mecanismos jurídicos que têm sido buscados para poder tentar modificar ou fazer algum tipo de pressão para não acontecer isso que todos nós não esperamos que aconteça? Bruno. Esse espaço é muito importante para a gente. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de aparecer e nos manifestarmos, na verdade, nos permite que façamos um apelo ao Congresso Nacional, aos parlamentares, para que eles se sensibilizem a essa causa. Por quê? Não falo só dos desempregos. Cabe agora ao Congresso Nacional, aos parlamentares, derrubar esses vetos, os vetos 13 e 16 e veto 13 e 27,
para que a população tenha acesso, o amplo acesso, aos procedimentos de compra com dinheiro público, que é o processo licitatório. Então, aquele sujeito que está lá no interior do país, na localidade mais remota, através do jornal, ele consegue conhecer a compra que o município dele está realizando, o tipo de gasto que está realizando, o valor que ele está gastando para comprar determinado bem. Então, isso é muito importante, é esse apelo que nós fazemos ao Congresso Nacional. Então, nós estamos intermediando muitos debates, procurando muitos congressistas, muitos parlamentares, para que nos atendam e tenham sensibilidade a esse tema, porque, como eu disse, não falo só do desemprego, mas a população como um todo, num médio prazo, vai ser muito lesada, porque os procedimentos de compra serão mal divulgados e, consequentemente, caros. Vai pesar no nosso bolso. Bruno, falando da veracidade de informações, apesar de parecer, por esse cenário, no perfil da sociedade agora atual, um pouco ultrapassado, mas é o único mecanismo que pode trazer ainda uma veracidade nos documentos, é através do impresso, onde se tem a possibilidade de amarrar e evita as mudanças, edições que podem ser provocadas também com recursos tecnológicos. Isso pode ser um argumento muito forte para manter uma defesa e manter também essa possibilidade do Congresso não deixar passar esse tipo de proposta? É muito boa a sua pergunta. Nós temos uma lógica, né, quando a gente fala de jornal. Semana passada estávamos conversando com um parlamentar e ele falou uma coisa que foi bem interessante. Ele falou, olha, o que é sério, eu vejo publicado em jornal. Os demais, nós estamos vendo espalhados pela internet. O jornal, ele garante a perenidade das informações. Publicou no jornal uma vez, está publicado. Para corrigir o que foi publicado lá, o órgão público, a administração, ela vai ter que confessar o erro e provocar um aviso de retificação, uma errata, e aí sim nós temos a garantia de que houve alguma correção naquele procedimento, houve algum ajuste naquele procedimento licitatório. O procedimento de compra com o dinheiro do povo, eu estou reforçando bastante isso porque é o dinheiro nosso, ele sendo publicado, dada a publicidade apenas na internet, deixa o cidadão brasileiro sujeito a toda a sorte de fraudes. Nós tivemos recentemente ataques cibernéticos em importantes portais do poder público. Nós tivemos no Superior Tribunal de Justiça mais de uma semana que o portal ficou fora do ar. Nós tivemos no Ministério da Saúde, ainda foi deixada uma mensagem lá pelo hacker. Então, o que vai acontecer com a licitação, por exemplo, se o site fica fora do ar? Nós temos mais de 40 mil órgãos públicos no Brasil. Imagina todos eles divulgando em um portal da internet e, de repente, esse portal fica fora do ar. Realmente. Nós temos a exclusão digital, desculpe, mas ficou escancarada a exclusão digital no país. Principalmente agora na pandemia, nós temos 6 milhões de estudantes que não têm acesso à internet. Ele não vai poder saber do procedimento de compra, né, da licitação, que o gasto que é realizado com o dinheiro dele. São muitas indagações aí que pesam em desfavor desse veto. É por isso que nós pedimos a sensibilidade dos nossos parlamentares, do Senado e dos deputados para que derrubem esses vetos, porque é importante para a população como um todo. Nós estamos conversando com o Bruno Camargo, ele que é advogado da Associação das Agências de Publicidade Legal, direto de São Paulo conosco via Skype, falando exatamente de uma proposta lançada pelo presidente Jair Bolsonaro, cujo, se for passado pelo Congresso, essa proposta, teremos aí a obrigatoriedade de publicação, sendo mais obrigatória a publicação de editais em jornais de grande circulação e vai, claro, obviamente, prejudicar a transparência e favorecer fraudes em contratos. Uma última pergunta para poder te liberar, Bruno, já agradecendo antecipadamente sua participação. Você falou em contatos constantes aí com parlamentares. Quais os parlamentares que têm se mostrado contra essa proposta lançada pelo presidente Jair Bolsonaro e que começou esse processo de articulação para derrubar essa proposta daqui para frente? Você poderia citar alguns nomes?
Sim, tem se mostrado bastante sensíveis à causa. Eu vou citar aqui 2 parlamentares que recentemente se manifestaram sobre o tema. O primeiro dele é o Abiakel, que é o deputado federal por Minas Gerais, que foi incisivo no comentário dele, dizendo que é importante preservar a imprensa, né, e manter essa importante fonte de renda dela. E, sobretudo, eu destaco a posição do senador Antônio Anastasia, que foi o relator do projeto, é um professor de direito administrativo e como catedrático de direito, preservou no relatório dele as publicações em jornais de grande circulação e nos diários oficiais. Então, são 2 parlamentares aí que eu chamo a atenção, em especial destaque o senador Antônio Anastasia, que foi o relator do projeto, é um professor de direito e deu esse respaldo a esse tema no projeto. Bruno, obrigado pela sua participação. Participe mais vezes conosco, tá? Acredito que esse tipo de tema também tem um papel relevante para a nossa sociedade. Um abraço para todos aí também da associação e conte sempre com o nosso apoio para poder divulgar as ações de vocês. Muito obrigado pela presença. Bom, depois da participação do Bruno Camargo, advogado, aqui conosco, conversando sobre... Já pensou se isso acontece, gente? Eu fico imaginando aqui o seguinte, eu já vi algumas coisas relacionadas principalmente a corridas sindicais e que o cara, na véspera da eleição, existe, claro, um artigo, existe parâmetros da lei que impõem um tempo mínimo para que a convocação possa ser feita para as eleições e para a inscrição de chapa. Aí o camarada pega, olha só, de maneira muito inteligente, naquele chamado jeitinho brasileiro, coloca em letras pequenas, mas bem pequenininha a convocação, para depois ter esse respaldo, dizer, não, nós fizemos a convocação, saiu aí no Diário Oficial, está aí publicado e tal, não escreveu a chapa, não pode concorrer. Imagine se essa situação passar a não ser mais obrigatória. Aí é que vai virar a verdadeira farra do boi, meu amigo. O que vai ter de gente agora dizendo, não, eu anunciei. E é muito fácil você pegar um PDF e editar, é muito fácil você pegar um texto no Word e editar. Então, a tecnologia é boa, ok, mas o papel... A espécie é o que garante a veracidade ainda documental em qualquer situação. Se não fosse assim, já teríamos o fim aí dos jornais impressos, já teríamos o fim de outros veículos de comunicação que dependem do papel para poder manter a veracidade das suas informações. Olha, um outro drama vivido pelos empresários aqui em Alagoas está relacionado principalmente com essas questões relacionadas ao decreto, onde se limita a abertura dos estabelecimentos. Ontem, os funcionários do Maceió Shopping, em Mangabeiras, realizaram uma manifestação contra o fechamento de shoppings ao final de semana e feriados também aqui no estado. Os trabalhadores cobram que o governo de Alagoas flexibilize o horário de funcionamento desses estabelecimentos. O protesto começou por volta das 8h30. Os manifestantes se concentraram na frente de 2 entradas do shopping com cartazes expondo as dificuldades da categoria. A decisão de fechar os shoppings, comércio e lojas de rua em dias específicos é para tentar frear o avanço do contágio pelo coronavírus. Mas está aí, por outro lado, uma dificuldade, né? Vamos garantindo ou tentando manter a segurança da vida humana. Quando se tem esse tipo de atitude, o decreto não é simplesmente por querer dificultar a vida das pessoas, e sim para garantir que o coronavírus não se espalhe como tem se espalhado, não tenha matado não mate mais como já tem matado, mas existe uma preocupação muito grande também no setor econômico, no setor produtivo, diante dessa limitação de horários para o funcionamento dos estabelecimentos. Podemos chamar o quê, Pigmeu? Bora, Josiel? Intervalo? Isso aí, então vamos a um rápido intervalo agora. Daqui a pouco, no terceiro bloco do TV Mar News, nós vamos voltar com mais informações. Não saia daí, voltamos já.